Eu costumava amar o silêncio. Como arquiteto, eu o buscava. Precisava dele para me concentrar, para ouvir minhas próprias ideias. Hoje, eu o temo mais do que a qualquer barulho ensurdecedor. Porque no silêncio absoluto, quando o mundo se cala, eu consigo ouvi-lo descer. Meu nome é Ricardo e meu tormento começou com a realização de um sonho. Um apartamento no último andar de um prédio antigo e charmoso. Era o meu santuário. Acima de mim, apenas o telhado e o céu. Abaixo, o caos da cidade que eu podia finalmente silenciar fechando a janela. Nas primeiras noites, eu me deliciava com aquela paz. Deitava na cama e esperava o sono chegar no silêncio mais puro que eu já havia experimentado. Foi na terceira noite que eu o vi pela primeira vez. Eu estava naquele estado delicioso na fronteira entre a consciência e o sono, quando um som me trouxe de volta. Tum! Um baque surdo, pesado. Parecia um móvel sendo arrastado e caindo no chão. O som veio claramente de cima. Vizinhos! Pensei, irritado. Mas então lembrei. Eu estava no último andar. Acima de mim só havia um pequeno sótão de serviço, trancado e inacessível. Ignorei. Devia ser o barulho de um prédio vizinho, ecoando de forma estranha. Na noite seguinte aconteceu de novo, no mesmo momento, naquele mesmo estado de sonolência. Tum! Mas desta vez foi seguido por outro som, um arrastar suave. Tum! Shhh! Como se alguém tivesse derrubado uma caixa pesada e a arrastado por alguns centímetros sobre um piso de madeira. Aquilo me incomodou. Na manhã seguinte, procurei o síndico, seu Osvaldo, e perguntei sobre o sótão. Ah, o forro, ele disse, coçando a cabeça. Ninguém sobe ali há anos, Ricardo. A portinhola fica no corredor, mas está emperrada. Desde que trocaram o telhado, ninguém mais precisou mexer ali. Deve ser o barulho da caixa d'água. Os canos são velhos. Não fiquei convencido, mas tentei aceitar a explicação. Só que o som não parou. Toda noite, pontualmente no momento em que eu estava quase adormecendo, a rotina sonora começava. Tum. Shhh. A cada noite, o arrastar parecia durar um pouco mais. Era como se quem quer que estivesse lá em cima estivesse movendo algo pesado, centímetro por centímetro, noite após noite, para uma posição específica. Eu comecei a ficar obcecado. Durante o dia, eu olhava para o teto do meu quarto, procurando por manchas, rachaduras, qualquer coisa. Não havia nada. O teto era uma superfície branca e lisa. Mas à noite, ele se transformava no epicentro do meu medo. Eu me deitava na cama, tenso, esperando. O silêncio não era mais pacífico. Era a calmaria antes da tempestade. Depois de umas 3 semanas, o som mudou. Aconteceu o tum de sempre, o shhh familiar. Mas depois veio um novo barulho. Um som que fez meu sangue gelar. Era um estalo úmido seguido por um ruído de algo se esgarçando, como madeira molhada se partindo lentamente sob um grande peso. O som não parecia mais estar sobre o teto, parecia estar dentro dele. A partir daquela noite, o ritual se tornou mais complexo. Tum, o objeto caindo. Shhh, o objeto sendo arrastado. E o novo som, o estalo úmido e rangente, que parecia perfurar a camada de gesso e concreto acima da minha cabeça. Eu comecei a ter medo de dormir. Comprava garrafas de vinho e bebia até apagar, na esperança de pular aquele portal de sonolência onde o som me esperava. Não funcionava. Mesmo nos sonhos bêbados, eu ouvia. Minha sanidade começou a se esfarelar. Eu estava exausto, paranoico. No trabalho, eu desenhava plantas de casas e me pegava calculando a resistência de lajes, imaginando que tipo de peso poderia causar um som daqueles. O ponto de virada aconteceu numa noite de tempestade. A chuva batia forte na janela, um barulho constante que por um momento me deu esperança. Talvez a tempestade abafasse o som. Deitei na cama, quase relaxado pelo som da chuva. Fechei os olhos e no momento exato eu ouvi. O tum soou diferente, mais perto, mais nítido, como se não houvesse mais um teto entre nós. Abri os olhos, o coração disparado.
Olhei para a escuridão acima de mim e ouvi o som do arrastar. E ele não estava no teto. Estava no meio do meu quarto. Eu juro pela minha vida que o som estava vindo do espaço vazio, a 1,5 metros acima da minha cama. Eu não vi nada. A escuridão era total, mas eu ouvi o som de algo pesado sendo arrastado pelo ar. E então, ouvi o estalo úmido. E ele estava mais baixo, mais perto. Aquela coisa, o que quer que fosse, tinha atravessado o teto. E agora, noite após noite, ela não estava mais se movendo horizontalmente. Ela estava descendo. Fiquei paralisado pelo terror. Não conseguia gritar, não conseguia me mover. Apenas fiquei ali, de olhos abertos, encarando o breu acima de mim, ouvindo aquela presença invisível e pesada descer lentamente em minha direção. Eu podia sentir a pressão no ar mudando, como se algo maciço estivesse deslocando o próprio espaço. Naquela noite eu não dormi. Assim que o primeiro raio de sol entrou pela janela, eu levantei, joguei algumas roupas numa mala e fui embora. Nunca mais voltei àquele apartamento. Vendi por uma fração do preço sem dar explicações. Mudei-me para uma casa barulhenta perto de uma avenida movimentada. Eu preciso do barulho agora. Eu durmo com a TV ligada, com fones de ouvido tocando música alta. Faço qualquer coisa para evitar o silêncio, para evitar aquele estado de torpor onde o som me encontra. Por um tempo, funcionou. Eu me convenci de que tinha deixado a coisa para trás, presa naquele apartamento. Mas eu estava errado. Ela nunca esteve no apartamento. Estava ligada a mim. Ontem à noite eu estava voltando para casa, exausto. Peguei no sono no ônibus por alguns minutos. E naquele breve momento de inconsciência, no meio do barulho do trânsito e da conversa dos passageiros, eu ouvi. Não veio de cima. Veio do meu lado. Um tum surdo no banco vazio ao meu lado. A descida terminou. Agora, a coisa está aqui, no mesmo plano que eu. Que eu sei, com um pavor que me paralisa por dentro, que ela está apenas esperando pacientemente que eu caia no sono de novo para descobrir qual é o próximo passo. Esta noite, quando você estiver na sua cama, quase dormindo, e ouvir um barulho estranho na sua casa, não o ignore. Pode ser o primeiro passo, e a descida já começou. Existem portas que não deveriam ser abertas. Todo mundo sabe disso. Mas a nossa geração, criada na luz fria das telas, esqueceu como reconhecer uma porta de verdade. Naquela noite, nós não encontramos uma. Nós a construímos, degrau por degrau, no escuro de uma escadaria de serviço só por diversão. Meu nome é Lucas. Isso aconteceu há 5 anos na época da faculdade, quando a invencibilidade e o tédio andam de mãos dadas. Éramos 4. Eu, Bia, Mariana e o Tiago. Era um sábado à noite. Estávamos no apartamento minúsculo do Tiago, um prédio antigo de kitnets no centro da cidade. E a conversa inevitavelmente caiu nos cantos mais estranhos da internet. Foi a Mariana quem achou o tal jogo da escada. As regras eram simples e, na época, soaram como o tipo de creepypasta boba feita para assustar adolescentes. Encontre uma escadaria com, no mínimo, 7 lances, em um prédio onde nenhum dos participantes more. O jogo deve começar depois da meia-noite com todos os jogadores presentes. Desçam em silêncio e na escuridão total. Nenhuma luz, nem de celular, nem de isqueiro. Em cada patamar, um jogador, em ordem, deve sussurrar: "Eu estou aqui." Ao chegar ao 7º patamar, esperem. Vocês ouvirão uma resposta vinda da escuridão abaixo. O objetivo é simples. Depois de ouvir a resposta, corram de volta para o topo antes que a coisa que respondeu alcance vocês. Tiago riu. A escada de serviço do meu prédio é perfeita, ele disse. Tem 10 andares e ninguém nunca a usa. É um túmulo de concreto. Mas a regra diz que ninguém pode morar no prédio. Bia lembrou, sempre a mais cautelosa. Detalhe técnico, Tiago desdenhou. Eu não moro na escada, vamos lá, vai ser engraçado. O que de pior pode acontecer? Essa é uma daquelas frases que o destino adora responder.
À 1 hora da manhã, estávamos nós 4 parados em frente à porta de metal pesado que dava para a escadaria de serviço do 10º andar. Tiago a abriu com um rangido e um cheiro de poeira e concreto frio nos atingiu. A escuridão lá dentro era absoluta, pesada. Ok, sussurrou Tiago animado. Sem luzes. Eu vou primeiro. Entramos um a um. A porta se fechou atrás de nós com um clique alto, nos selando na escuridão total. Por um momento, o único som era o da nossa respiração nervosa. Era desorientador. Minha mão deslizou pela parede fria e áspera em busca do corrimão de metal. Começamos a descer. Nossos passos ecoavam de forma estranha naquele espaço confinado. Chegamos ao primeiro patamar, entre o 10º e o 9º andar. Silêncio. Conforme o combinado, Tiago sussurrou para o escuro. Eu estou aqui. A voz dele soou pequena, engolida pela imensidão de concreto. Continuamos. No patamar seguinte foi a vez da Bia. Seu eu estou aqui foi ainda mais baixo, trêmulo. Eu já sentia um calafrio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura. A escuridão era opressiva. Ela não era apenas ausência de luz, parecia ter substância, pressionando meus tímpanos. Minha vez, entre o 8º e o 7º. Eu estou aqui, sussurrei, e o som da minha própria voz pareceu o de um estranho. Descemos mais, patamar por patamar, cada sussurro pontuando o silêncio e aumentando a tensão. O ar parecia ficar mais denso, mais frio a cada andar. A brincadeira tinha perdido a graça. Ninguém mais pensava em rir. Estávamos todos focados nos nossos próprios passos, na respiração um do outro, na sensação do corrimão gelado sob os dedos. Finalmente, chegamos ao 7º patamar de descida, que nos colocava no subsolo, um andar abaixo do térreo. O lugar onde ficavam os depósitos e a garagem. A escuridão aqui era ainda mais profunda, o ar carregado com um cheiro de umidade e mofo. Era a vez da Mariana. Ela hesitou. Podíamos sentir a hesitação dela no escuro. Vai logo, Tiago murmurou impaciente. Mariana respirou fundo e sussurrou, a voz quase inaudível. Eu estou aqui. E então, esperamos. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que já ouvi na vida. 1, 2, 3 segundos. Eu já estava pronto para soltar o ar, para chamar todo mundo de idiota e subir, quando ouvimos. Vindo da escuridão infinita abaixo de nós, um som respondeu. Não foi um sussurro humano. Era um som seco, arrastado, como folhas mortas sendo esmagadas por algo pesado. E com esse som, uma única palavra subiu pela escadaria. Uma voz que parecia antiga e sem umidade. Eu também. O terror não foi gradual. Foi instantâneo. Uma onda de pânico elétrico que nos atingiu a todos de uma vez. Mariana soltou um grito abafado. Bia começou a chorar, um som agudo e desesperado. Corre! Tiago gritou, e a ordem foi quebrada. Nós nos viramos e disparamos escada acima, em pânico cego. Trombávamos uns nos outros, nossas mãos escorregando nos corrimãos, nossos pés errando os degraus. E atrás de nós, o som começou a subir. Um som de algo molhado, pesado, se arrastando pelos degraus, mas com uma velocidade antinatural. Não era o som de passos, era o som de algo, se puxando para cima. No meio da confusão, ouvi o som metálico das chaves do Tiago caindo do bolso dele, tilintando degrau abaixo na escuridão. Minhas chaves! Ele gritou. Mas ninguém parou. O som do arrastar ficou mais alto, mais perto. Eu sentia um fedor de terra molhada e decomposição subindo atrás de nós. Não sei como chegamos ao topo. A adrenalina tomou conta. Arrombamos a porta do 10º andar e caímos no corredor iluminado, ofegantes, cobertos de suor e poeira, piscando contra a luz como criaturas que não haviam há anos. Nós nunca mais falamos sobre aquela noite. A amizade, que parecia tão forte, simplesmente se dissolveu. Aquele terror compartilhado era um veneno, um segredo que ninguém queria revisitar. Eu me mudei de cidade. Bia e Mariana também. A vida seguiu, mas a cicatriz ficou. Desenvolvi uma fobia de escadas.
Até hoje meu coração acelera se tenho que usar uma. E nunca, jamais, o faço no escuro. Mas a história não termina aí. O Tiago não podia se mudar. Ele morava lá. Cerca de 1 ano depois do jogo, a mãe dele me ligou, chorando. Tiago estava morto. Tinha caído da escada do prédio. Um acidente doméstico foi o que a polícia disse. Ele estava descendo do 6º para o 5º andar em plena luz do dia, tropeçou e rolou. Eu fui ao enterro. A mãe dele, inconsolável, me disse uma coisa que me assombra até hoje. Os médicos disseram que foi a queda. Ela soluçou. Mas o jeito que o corpo dele estava torcido, Lucas, não parecia natural. E o rosto dele, ele parecia tão apavorado. Ela parou, respirou fundo e me contou o detalhe final. O detalhe que transformou minha cicatriz numa ferida aberta. E a coisa mais estranha, ela disse, a voz baixa. Ao lado da cabeça dele, no degrau de concreto, alguém tinha escrito uma palavra com o pó do chão. Parecia ter sido escrita com um dedo. Meu sangue gelou. Que palavra? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse. Ela me olhou, os olhos cheios de confusão. Aqui. Pensem 2 vezes antes de jogar um jogo que encontraram na internet. Alguns jogos não querem apenas jogar, eles querem ganhar. E eles nunca deixam o tabuleiro.